Olá! Hoje estamos aqui mais uma vez reunidas. Mais uma vez aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor queimou no nosso coração para nós falarmos hoje sobre fé. É a fé que nos mantém firmes na estrada com o Senhor Jesus. É a fé que nos leva além daquilo que nós podemos imaginar. E a fé, ela é o início e ela é o fim da vida cristã. Ela é o início porque é através da fé que nós cremos que Jesus, ele veio e ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. E pela fé nisso, nós cremos que nos tornamos uma nova criatura em Jesus. É pela fé que cremos que a partir da palavra de Deus tudo foi criado. É pela fé que temos a certeza de Cristo. É pela fé que temos a certeza das bênçãos do Senhor. É pela fé que temos a certeza da salvação. É pela fé que temos pela fé, desculpa. Fé é a certeza de que, independente de como está a situação ou como estão as coisas ao nosso redor, Jesus ainda está no controle. A fé, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o que nos sustenta na vida com Jesus, né? Eu creio que todas nós temos vários testemunhos de fé, né? Eu creio que nós não podemos falar de fé sem sermos edificados, porque a fé é aquilo que nos edifica, para que nós venhamos caminhar com o Senhor, né? Eu creio que as gurias também têm testemunhos de fé daquilo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas através da fé, né? Não sei se Glória alguma quer compartilhar ter algum testemunho sobre fé. Se alguém quer falar agora. a Deus. Enquanto a Mana falava, até me lembrei agora, né, da Sandra, quando ela contou o testemunho dela sobre a mudança dela e edificou a nossa fé, né? Não sei se a Sandra quer compartilhar conosco, porque me Quero edificou compartilhar. e serviu para mim depois. O Senhor, né, me lembrou, agora há pouco tempo, que o Senhor tinha nos dado a ordem para se mudar de endereço. Nós estávamos morando na praia, em Cidreira, e tinha acabado o tempo. Só que eu estava com medo, já também estava com medo, porque a gente não tinha dinheiro, o aluguel era R$ 900 da casa. E o Senhor falou que já estava passando o tempo. E a gente pegou e, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro. A gente não tem como se mudar, ou a gente paga o aluguel, ou a gente aluga outro lugar. Daí eu sei que eu orei pro Senhor, eu disse, Senhor, eu vou te obedecer. Só que eu não tenho da onde eu tirar, eu não tenho. Então me dá um sinal que o Senhor vai fazer, porque eu não tenho o que fazer. E daí eu deitei, dormi, tive um sonho, né? Não vou lembrar o sonho agora, mas o Senhor me trouxe muito nítido, que era para nós se mudar, que Ele ia prover. Então, né, o Gé foi mais ali, pediu ainda dinheiro emprestado, eu disse, não pede, não vou pedir, porque Deus vai prover, Deus vai prover. E a gente pegou, botou umas coisas para vender, porque onde a gente ia morar, onde a gente mora hoje, é muito menor, não ia caber muitas coisas, e não vendia. E a gente pegou o dinheiro que era para pagar o aluguel lá, alugamos aqui, e a gente não tinha o dinheiro para mudança. Então a gente pegou e, como eu disse isso para ele, vamos fazer que Deus falou, ele vai suprir, não sei como, mas ele vai nos dar o dinheiro. Daí no último momento, nós estávamos com um caminhão, nós íamos buscar o caminhão em Sapucaia, nós estávamos com o caminhão lá, botando a mudança dentro do caminhão, e faltava acho que as últimas peças para botar dentro do caminhão. A gente vendeu, a gente saiu até com dinheiro a mais, a gente vendeu um fogão a lenha e mais umas coisas lá, e o Senhor proveu no último momento, assim. Daí a gente ainda ri, porque o caminhoneiro meio que reclamou, né, que ela achou muita coisa, e a gente disse assim, se ele soubesse que a gente não tinha dinheiro, né, e a gente estava ali A gente orando, estava carregando o caminhão na fé. né, e glória a E a, Deus, a gente se mudou, tá aqui. Glória a Deus. E para testificar mais ainda, né, que o Senhor disse que iria nos sustentar. Eu queria a todos os planos ir no mercado, comprar, fazer rancho, e eu não conseguia.
Daí uma irmã de um outro ministério me ligou, eu preciso ir na tua casa. Tá, mas está tudo bagunçado, eu recém me mudei. Não, eu preciso ir na tua casa. Eu, meu Deus, o que que ela vai fazer? Nem pia no lugar eu tinha. Daí eu disse, amém, eu vou receber ela com excelência. E ela trouxe uma cesta básica, e eu entendi, uma cesta básica, mais uns mimos ali, e eu entendi que era o Senhor realmente nos Glória a cuidando, né? Então foi muito forte para nós isso, porque imagina botar mudança dentro do caminhão sem ter dinheiro. É meio louco, né? Mas Deus faz grandes coisas. Amém. Amém. E a fé é isso, né? A fé é algo que ela nos edifica, né? E eu vou contar um testemunho muito breve, assim, que eu queria edificar a fé dos meus filhos, mas fui edificada. Nós estávamos parados e aí o meu esposo desceu e foi pegar, não me lembro o que, e era um mercadinho. E aí as crianças falaram assim atrás, eu tô com fome. E aí um falou pro outro, eu também. Daí eu falei para eles, orem a Deus pro pai de vocês trazer algo para vocês comer. E aí eles, mãe, tu acha? Daí eu falei, sim, ora. E aí eles oraram. E aí vou confessar, né? Na mesma hora eu pensei, eu vou mandar uma mensagem para ele, traz alguma coisa. E aí o Senhor falou, fé? Mulher de pouca fé? E aí eu falei, amém, Senhor. E eu comecei a orar, Senhor, toca nele, Senhor, por favor. E eu falei, o pai vai trazer. E vocês não vão acreditar a felicidade deles. Quando ele entrou dentro do carro, ele falou, eu trouxe um salgadinho para cada um de vocês e um refri. E eles, mãe! E aí ele perguntou, o que aconteceu? E eu falei para eles orarem. Mas o Senhor trabalhou na minha fé. Porque eu confesso para vocês, eu queria ter mandado uma mensagem, né? Porque muitas vezes a gente quer que o outro... A gente quer que o outro tenha fé, mas nos falta fé, né? É verdade, glória a Deus, porque eu creio, né? O Senhor falou, ministrando muito forte no meu coração, porque a fé, ela é uma dependência daquilo que a gente não enxerga, daquilo que não é natural, né? Não é, imagina, era mais seguro, né? Garantir pelo WhatsApp, ali mandar mensagem, mas a fé não é isso, né? Então, o Senhor até me lembrou de uma frase que a gente ouviu há uns anos atrás, que a obediência no Senhor e a fé e a confiança no Senhor, ela faz nós colocarmos os pés aonde não existe a ponte ainda. Mas quando nós nos direcionamos, quando nós realmente levantamos o nosso pé para dar aquele passo, então o Senhor vai construir a ponte. Mas é algo que nós não enxergamos ainda. Como diz a palavra que a pastora leu ali no início, né? Realmente nós não vimos, né? A fé da certeza das coisas que se esperam. Então eu creio muito nisso. Eu também tenho muitos testemunhos em questão de fé e obediência também, porque a fé, ela vem conduzida em obediência àquilo que o Senhor está falando, né? Da confiança da palavra, aquilo que Ele está direcionando. E aí foi engraçado, por isso que eu até ainda falei para a Sandra contar, porque a Sandra, ela contou esse testemunho para mim, falando, eu coloquei lá as minhas coisas dentro do caminhão, e aí não tinha dinheiro. Imagina se aquele cara sonhasse que eu não tinha dinheiro para pagar ele. E aí eu também, né, o Senhor tinha dado o fim já de um tempo, nós estávamos morando em um determinado local, e o Senhor falou que tinha finalizado, né? E aí eu falei, mas Senhor, não tenho nem casa, não sei nem para onde eu vou, como é que eu vou fazer? E aí o Senhor foi direcionando e eu tive essa experiência real, que a gente ia colocando o pé, porque até o momento, alguns, né, minhas amigas aqui, né, me conhecem que eu sou meio histérica, e aí quando eu recebi a ordem do Senhor, eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E agora? Só que ao momento que a gente vai obedecendo, então o momento que eu falei, tá bom, Senhor, acabou o tempo, então a gente começou a procurar, então a gente começou a visitar, então esses passos, né, quando o Senhor vai guiando, vai sendo os posicionamentos que Ele vai construindo a ponte. Então nós encontramos o lugar, nós achamos, né, tínhamos o dinheiro, não tínhamos o dinheiro, mas o Senhor direcionou e portas se abriram onde a gente não esperava, pelo posicionamento que, tipo, o Senhor precisa agora, né? O Senhor vai ter que prover e o Senhor vem e é a nossa provisão. E aí o Senhor fez, sim. E aí foi bem engraçado, porque eu tive essa experiência, eu só lembrava da Sandra, mas ela conseguiu, sim. Então eu tenho fé que eu vou conseguir. E aí eu também, eu ainda brinquei com a Sandra, eu não tenho dinheiro dentro do caminhão.
E aí a gente colocou também as nossas mudanças, né? E realmente o Senhor proveu, né? E a gente conseguiu fazer essa mudança. Mas o que que aconteceu? O Senhor me lembrou do testemunho da Sandra. E eu falei, amém, Senhor, né? O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Então eu creio que hoje, né, todos que vão assistir o vídeo e vão compartilhar, nós estamos aqui para a edificação da fé de cada um, para você entender que o Senhor vai fazer todas as coisas e no tempo certo às vezes, né? Então a gente quer agora, no momento, mas nós também precisamos colocar o pé. Nós precisamos levantar o pé para o Senhor poder construir algo. E aí é na confiança mesmo daquilo que nós não estamos vendo, daquilo que nós não estamos enxergando, mas entendendo que nós dependemos dele e ele é o Deus que tudo pode e está presente. Ele não é um Deus ausente, né? Ele está em todos os momentos com a gente. Glória a Deus por isso. E socorreu a pastora Sabrina lá com os filhos, que estava nervosa. Amém. Quando vocês falavam aí, né? Nossa, né? A gente tem muitos testemunhos e já só de ter vindo aqui para os Estados Unidos, né? Então, as pessoas que vão nos assistir sabem como que funciona. E quem conhece, nos conhece aí no Brasil, sabia da nossa realidade. Mas o quanto vocês falavam, o Senhor, ele me lembrou, né, de quando a pastora Sabrina falou ali, eu pensei em mandar uma mensagem, né? O Senhor me lembrou sobre Sara, né? Deus tinha uma promessa para Abraão e Sara. Sabe como é importante a gente entender isso? Às vezes a gente acha que uma promessa, ela é para uma pessoa só. Sara achava que a promessa era só para Abraão. Mas a promessa era para Abraão e Sara. E a ansiedade dela, porque o Senhor tinha uma promessa, ela quis, né, dar um jeito, colocou, né, Agar lá, que a gente sabe que até hoje, né, Ismael, ele guerreia, né, contra Jacó, contra Israel, pela uma ansiedade. Muitas vezes o Senhor, ele faz uma promessa para nós e nós olhamos para a nossa realidade. Sara olhou para a realidade dela, não, mas não deve ser eu. Essa promessa é para Abraão porque eu sou estéril. Eu sou estéril. Mas a promessa não era para Abraão, a promessa era para Abraão e Sara. Muitas vezes nós achamos, nós entendemos isso, que a promessa é para o nosso marido, é para nossa irmã, a promessa é só para a pastora Sabrina, é só para a apóstola Suyan, mas o Senhor, ele disse que a promessa era para Abraão e Sara. Só que tinha o tempo do cumprimento da promessa, o tempo que o Senhor ia cumprir aquela promessa. Sabe que eu ainda estava gerando meu filho, que hoje tem 27 anos, quando o Senhor disse que eu viria para essa terra que eu estou hoje. Só que eu, por não conseguia acreditar, porque era algo que era fora da minha realidade. Até as circunstâncias, né, são diferentes. São diferentes. E na última vez que o Senhor, ele me intimou, a gente brinca, esses dias a gente ainda tem gravado o Senhor nos falando, né, nos dando ordem, que era para ir já. O que a gente estava esperando, né? E aí a primeira coisa que a gente diz é dinheiro, né? A gente tem essa forma de botar para o Senhor, mas eu sou estéril. Como? Eu não tenho dinheiro, eu sempre botando diante do Senhor aquilo que eu não tenho, a falta. Mas a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e não se vê. Então elas não vão fazer sentido. Se fizer sentido, não tem por que eu agir com fé. Se é algo que eu posso, se é algo que eu tenho dinheiro, se eu sou uma mulher se Sara fosse uma mulher que tivesse muitos filhos, para ela é mais um. Isaac seria só mais um. Mas a fé, ela é exercitada no momento que não tem como. Toda vez que a gente olhar e dizer não tem como, aí o Senhor age. É aí que a fé entra, é a certeza daquilo que Ele falou. Eu não tenho como. Quando o médico, enquanto eu estou fazendo um tratamento, tá tudo ok, mas quando o médico diz não tem mais o que fazer, é aí que a fé entra, porque é a firme certeza, mas o que Deus falou. Se Ele fez uma promessa, se Ele liberou uma palavra, não importa as circunstâncias, é o momento que nós vamos olhar além, onde que a fé, ela vai entrar em ação. Então, para finalizar aqui, para compartilhar com vocês, nós estamos na vibe, né, da mudança.
O Senhor é tão perfeito, eu até falei em um dos meus stories essa semana, que nós mudamos para uma cidade, e aqui a gente fala muito do free, né? Toda vez que é free, é grátis. Então a gente gosta de free. E o Senhor nos direcionou para uma outra cidade, né? Num lugar mais confortável de onde nós estávamos, que se nós olhássemos, nós não temos condições de pagar, nós não temos como ir. Mas nós ganhamos 2 meses free ainda. Além de o Senhor prover, né, a forma não era como a gente achava que tinha que ser, não precisava dar, aqui a gente fala muito em dar, não é calção, fala em dar depósitos, né? Teria que dar depósito, aplicação, aqui é muito feito, tem que aplicar para ver se tu vai ser aprovado para morar naquele lugar. E aí, se tu não é aprovado, tu perde esse dinheiro. Então, aqui não funcionava assim. A gente não precisava aplicar para ver se era aprovado. A gente precisava ver se iria ser aprovado. Então, para fazer uma aplicação, e essa aplicação que normalmente custa valores altos, ela custava apenas $99. E ainda 2 meses free. 2 meses de aluguel grátis. Era Glória. tudo que a gente precisava. E a gente nem entendeu, né? Nós mudamos, então foi tudo tão rápido que a gente brincou, que Deus não contou nem pra gente o dia que seria, deu toda uma questão e a gente mudou, mas em seguida, né, vinha aí um tornado que acabou atingindo a cidade onde nós morávamos e aqui não foi atingido. Então, o cuidado de Deus, ele é tão perfeito que se nós entender dessa forma e obedecer, sabe, a palavra que vinha no meu coração e aí de novo me reforçou ouvindo Sara, é obedecer. Sim. Se nós obedecermos a palavra, o direcionamento que ele nos deu, não existe dificuldade, mas eu não tenho dinheiro, mas eu sou estéril, mas ele deu uma palavra. Ele falou para nós vir para essa terra que ele ia nos sustentar. Ele tem nos sustentado, ele tem para ver todas as coisas. Nada temos falta. Às vezes a gente acha que é tudo que a gente quer, né? Não é tudo que a gente quer. Mas de nada nós teremos falta. Amém. Nós estivermos debaixo da obediência dele. Então eu creio. E forte, né? Amém. Amém. A apóstola falando, né, que se mudaram. E imagina, né, como quantas pessoas na palavra mesmo do Senhor, se não obedecessem à voz de comando do Senhor pela fé, né? Eu creio que vocês obedeceram para ir pela fé. Vocês estariam talvez no meio do tornado, né? E se não obedece ao Senhor, né, estariam lá e talvez sofreriam algumas consequências do tornado, né? Mas pela fé de obedecer. Se Deus mandou, né? Eu costumo sempre falar, se Deus manda, Deus se responsabiliza, né? Então, o obedecer, né? Não é somente ter a fé, é o obedecer, né? Eu gostaria, amém. Eu gostaria de ler alguma coisa que o Senhor me deu essa madrugada sobre a fé, né? E foi muito forte, porque eu gosto de dormir. E acho que quem não gosta. E aí eu estava muito cansada e dizia, Senhor, eu quero dormir. E o Senhor, quando ele tem algo para mim escrever, ele não deixa, ele diz, vai escrever. Simplesmente assim, não importa a hora, eu tenho que escrever. E daí eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor me deu essa madrugada. A fé é uma semente que deve ser regada todos os dias, através da leitura da palavra, regada com lágrimas e esperança, nas coisas que não se vimos aos olhos naturais, mas cremos. Hebreus 11:1. A fé produz esperança pela confiança no momento exato, no tempo oportuno, vai acontecer. Será que temos fé sem duvidar? De dizer algo, algum monte, alguma coisa que se mova, que aconteça, será que a gente consegue dizer isso e acreditar que isso vai acontecer? Né? O Senhor tem falado muito sobre fé comigo. Descobri que o medo de algo dar errado gera em nós a dúvida. Não podemos ter medo de acreditar que Jesus vai cumprir, acreditar sem duvidar. Um dia eu escutei ou li num livro, não lembro bem, que o diabo, ele acredita quando a gente recebe uma promessa de Deus.
E ele acredita mais que a gente. Então, ele tenta nos sabotar, nos colocando medo, dizendo que não é para nós, nos colocando dúvida, dizendo que, vamos dizer assim, se uma pessoa tem algum problema, a primeira coisa, não, aquela pessoa não tem mais jeito. Então, o diabo trabalha dessa forma para roubar a nossa fé, para tirar a nossa fé do propósito de Deus. E foi muito forte quando eu li isso, porque me veio assim, quantas vezes eu pensei, não é para mim. Quantas vezes eu pensei, não tem jeito, não vai acontecer. Mas se Deus prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir. E não importa a hora, não importa o momento. No momento que ele disser, é agora, vai acontecer. Então, isso, nós temos que regar a nossa fé. Né? Eu lembro que quando eu passei por uma situação que para mim foi bem frustrante, eu disse para o Senhor, não vou mais, não é para mim, eu não quero mais, chega. Cheguei ao meu limite, não quero. E daí eu ouvi uma palavra de alguém que disse, luta, nem que tu tenha que dar tudo que tu tem. Faz, né? Não foi bem com essas palavras, mas nem que tu tenha que gastar toda a tua vida. Mas vale a pena por Jesus. E daí eu peguei aquilo e me aprofundei a ler Isaías, porque lá tem muita promessa. E daí o Senhor foi renovando a minha fé, que no momento certo as coisas vão dar certo, que no momento certo a porta vai se abrir, que no momento certo todos os meus filhos vão estar com Jesus, que no momento certo os meus netos vão adorar Jesus. Então não tem, as trevas perderam, porque depois que virou essa chave, eu entendi, vai acontecer. E não, se o diabo vem falar nos meus ouvidos, vem colocar pensamento, eu já digo, sai daqui, Jesus já falou. Né? E foi bem forte. Tá falado. Tá falado. Eu queria só somar assim no que a Sandra tá falando, foi bem forte que o Senhor me lembrou, né? Quem sabe também existem pessoas hoje vendo esse vídeo e falando assim, mas Senhor, eu não tenho nem força para ter um pouco de fé. E o Senhor, ele ministrou muito o meu coração que a fé não é sobre tamanho, né? Porque tem a passagem diz que se nós tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda, né? Nós daríamos ordem aos montes e eles iam se mover. E aí o Senhor, ele ministrou muito forte comigo que não é sobre tamanho, mas em quem está a nossa fé. Então, às vezes, quem sabe você vai assistir o vídeo e você vai dizer, mas eu tô tão fraco, ou eu tô já, né, tão desanimado, cansado, que eu não consigo, né, ter nem um pouquinho de fé. Mas você não precisa ter um pouquinho assim no tamanho. Você só precisa depositar a sua fé em Cristo Jesus. Porque aí ele faz todas as coisas, né? Ele faz o impossível acontecer, ele traz a esperança. Então ele vai ressuscitar, né? Vai ressuscitar aquilo que a vida já quem sabe cheira mal, né? Já não temos mais esperança, mas o Senhor vai trazer a vida e vai fazer, né? Então, nem que seja nas pequenas obediências, mas o Senhor vai fazer, e aí o Senhor vai, com certeza, dar mais e mais. Se nós contássemos várias experiências aqui, a gente ia ficar um tempão, né? Que horas. E glória a Deus por isso, né? Vivemos pela fé. Amém. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E eu creio que muitas vezes, né, como a Sandra falou ali, né, a fé é isso, né? Às vezes a gente, como a Mana falou, às vezes não tem, minha fé é pequena, né? Como ela disse, em quem está a tua fé? E muitas vezes a gente tem a promessa, mas demora, né? Como a apóstola falou, Sara, ela foi ansiosa, né? E às vezes a ansiedade acaba nos roubando a fé. Porque a nossa ansiedade, ela quer para ontem. Deus prometeu, imagina, né? A apóstola hoje está aonde há 27 anos atrás Deus falou. E eu creio que em alguns momentos, né, como você que está assistindo o vídeo, a apóstola também duvidou. Nós muitas vezes duvidamos, né? E isso talvez não seja falta de fé, mas simplesmente, né, como a Mana falou, a nossa fé não estava depositada em Jesus. Ela não estava depositada naquele que é poderoso para fazer, naquele, né, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Glória. E então, por isso, a gente, não que nós não tenhamos fé, mas ela não está depositada naquele que é o único que consegue fazer o impossível, né? Porque se é possível, né,
é nós quem fizemos. Mas quando é impossível, é o Senhor, e eu creio, né, na vida da apóstola e da apóstola, que foi o Senhor, como ela disse, quem conhece a história, quem conhece eles. Então, é o Senhor mostrando, né? Sim, foi o Senhor quem fez. Porque a fé deles levou eles a este lugar, a obediência, né? Então, você que está aí assistindo, talvez o Senhor te prometeu algo e não aconteceu. Mas isso não quer dizer que não irá acontecer. Mas talvez tenha que demorar. E eu achei forte, né, a apóstola falando, porque talvez em algum momento ela me falou, mas eu não me recordava disso. Ela estava gerando. E a fé é isso, né? Nós geramos aquilo que o Senhor no mundo espiritual já está, mas em nós precisa gerar. E ela gerava o filho que hoje tem 27 anos e hoje contemplam aquilo que o Senhor prometeu, né? E que o Senhor venha Glória a dar Deus. fé a todos nós, né? Porque iremos alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Amém? Amém. Amém. Se Deus quiser, semana que vem nós estamos, não é série, né? Mas nós vamos ir falando conforme o Senhor vai nos direcionando. Nós vamos continuar repartindo o pão que Ele tem nos dado. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau.